Bem-vindos ao Marias Podcast, o seu podcast sobre saúde e bem-estar feminino e dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou a Simone Argiles e trouxe para vocês hoje Cida Miranda, é uma consteladora sistêmica. Bem-vinda! Boa tarde, bem-vinda. É um prazer estar aqui. Eu agradeço pelo privilégio de estar aqui divulgando uma coisa tão boa que é a constelação familiar sistêmica. Então vamos lá, Cida, nos conta o que de fato é, para quem nunca fez uma constelação, o que é a constelação familiar sistêmica? Esse é o termo correto? Esse é o termo correto, né? Então, assim, deixa eu tentar esclarecer de uma forma mais simples para que as pessoas entendam, né? A constelação familiar sistêmica coloca o ser humano dono do seu caminho, dono dos seus conhecimentos e de suas resoluções. Resgata o ser humano. É uma terapia De resgate do ser humano. Ele toma conta da sua potencialidade, do seu poder, né? Sem ficar delegando para ninguém. Ele resgata a memória dos seus ancestrais, o respeito aos seus ancestrais, o pertencimento porque o ser humano quer fazer parte do grupo, faz parte de um grupo. Por mais que você diga, essa família não me pertence, o pertencimento é muito importante. É a nossa raiz. E é uma terapia moderna, é isso que a gente ouve falar muito. Quem foi que desenvolveu essa terapia para que as pessoas não só conheçam, como também a gente ouve falar muito de críticas e uma certa resistência, Sim, né, sim. da classe médica, também dos psicólogos, psiquiatras, como funciona? Então, essa terapia foi criada por Bert Hellinger. Bert Hellinger era um missionário, né? E ele criou, assim, porque o que ele percebia, que as situações se repetiam muito, né? Aí ele foi desenvolvendo um trabalho, acabou criando a coisa. Quem acabou desenvolvendo mais foi o pessoal dele, a equipe dele, né? O que acontece, por exemplo, existe muito preconceito, conceitos e preconceitos. E aí nós vamos começar a esclarecer. Quando se fala de ancestrais, o que o pessoal normalmente pensa? Vai mexer com espíritos. Ancestrais são nossos avós, os nossos bisavós, que quando nós chegamos aqui, eles já tinham vivido a sua história. Esses são os nossos ancestrais, que trazem a sua história que a gente não pode negar. Essas Tá certo? histórias que você fala são histórias que são transmitidas. Exato, histórias reais, crenças, valores, conceitos, que às vezes, diante de situações, nós temos que romper esses conceitos, romper crenças, certo? Podiam servir para eles, para hoje não serve. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada, sem esquecer o passado. Mas tem que se romper crenças criadas que nos prendem, que seguram o nosso caminho. Mas o Bert Hellinger, ele era um missionário e um psicólogo também. Ele era missionário e era psicólogo. E voltando um pouco, dentro do trabalho dele, o que ele percebia? Ele fazia o trabalho não evoluía, as situações se repetiam e ele começou a estudar, a voltar para trás, querer um caminho mais rápido. E ele se propôs com uma família, né, a fazer esse trabalho. E quando ele fez esse trabalho, ele percebeu que deu certo. Essa terapia, ela funciona com algumas sessões. Como é definido, como é feita a análise da terapia sistêmica? Vamos lá, vamos começar o princípio, né? Quando a pessoa vem para mim, eu pergunto, qual é a sua dificuldade? Entendi. Ela pode dizer, é financeiro, é relacionamento, né? É saúde, Sim. né? A partir daí, nós começamos a investigar. Eu não tenho as respostas, nós buscamos a resposta dentro da constelação. Você ajuda, no caso, o paciente. Exato. Que vai entrar no processo terapêutico, mas não são muitas sessões como na psicologia ou na psicanálise. Não, é muito mais rápido. E tem uma coisa assim, sabe, Simone? Por exemplo, assim,
A decisão principal é do cliente, do paciente. Porque se ele sabe que o problema está ali e ele não quer resolver, eu não vou conseguir resolver. Não adianta fazer a sessão com Não você. adianta. E essa questão que você diz que são crenças... Vamos lá, vamos falar do financeiro, Uhum. tá? Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro, eu não quero falar dessa forma. Dinheiro traz uma energia ruim. Não traz. Não é o dinheiro que traz, ou como se lida com ele. Uhum. Como se lida com ele? O dinheiro merece respeito. Ele traz a tua roupa, a tua comida, o teu bem-estar, não é? Então, minha família é pobre, todo mundo é pobre, tem que ser pobre. Não, o pobre não é o financeiro, o pobre é o do espírito. Deu para entender? Você imagina um mundo com tanta abundância, com tanta coisa bonita, e nós temos que ficar minguando? Não é dessa forma, nós temos que mudar esse conceito. E essas questões de repetições, você conta muito, Sim. né, a repetição de uma família para outra, Uma né? família para outra. Eu vou te contar um caso muito especial que aconteceu. Por isso eu fui buscar, a princípio, eu fui buscar a constelação para mim. Para você. Sim, porque as mulheres da minha família, mulheres fortes, valentes, trabalhadeiras, criam filhos sozinhas. Uhum. Então Sozinhas. são histórias se repetindo de geração São histórias em se geração. repetindo. Aí, as minhas irmãs, a minha tia, a minha mãe, chegou na minha filha. Aí eu me toquei que tinha alguma coisa ali, né? Aí eu fui buscar o histórico. Essa história, você imagina assim, por exemplo, veio da minha bisavó. Uhum. Minha bisavó criou filho sozinha, minha avó criou filho sozinha, minha mãe, eu, as minhas irmãs todinhas. Uhum. Quando eu fui buscar, são conceitos errados. Uhum. Coisas, por exemplo, uma crença passada de família para família. Uhum. Mulher vive muito bem sem homem, ela não precisa de homem para nada. Não, nós precisamos da família. Sim. A família é nosso esteio, a família é nossa raiz. Como a avó criou, não me pergunte como, 16 filhos naquele tempo, A sua avó, a minha tua bisavó. a minha avó criou 13. Uhum. A trancos e barrancos, né? Só Deus sabe como foi. Sim, Então, o que você entende? Então também eu faço. claro. Então também eu posso. E talvez você não tenha convivido, você não tenha nem vivido essa história, mas é uma Exato. questão bem energética, seria isso? Energética, exato. Aí eu comecei a vir pesquisar, comecei a mudar, você começa a mudar conceitos, você começa a mudar conceitos em relação a dinheiro, em relação a mágoas, a ressentimentos. Uhum. Quando a pessoa diz assim, fulano fez isso, fez isso, fez isso. Nossa, mas ela deu o que ela tinha, ela deu o que ela sabia. Uhum. Então por que você vai ficar carregando uma coisa que não é mais tua? Sim. Então são conflitos que você poderia me dizer que esses conflitos eles podem interferir na questão de relacionamentos, você citou de dinheiro, inclusive de saúde? De saúde, questões de trabalho. ligadas à saúde Sim. da mulher. Sim, por exemplo, aí vamos falar da mulher, né? Essa parte aqui, de seios, de útero, é a nossa parte feminina. É a nossa parte de sentimentos, é a nossa parte de emoção. Todo problema relacionado, seios, útero, toda essa parte aqui é relacionada a relacionamentos. E tem alguma questão relacionada, por exemplo, a mulher tem o câncer de mama, a mulher tem câncer de colo de útero, ela Relacionada, então, vamos lá, vamos voltar lá atrás. Relacionada à mãe. Mãe, é a nossa parte criadora. É a nossa parte criadora, não é a nossa parte de vida? Sim. A mãe é relacionamento, baixa autoestima. Então A baixa autoestima. Quando você come. Primeiro assim. Quando eu consigo fechar essa porta, por exemplo, minha mãe teve, minha avó teve, e a gente vai pesquisando. Quando eu consigo chegar em mim e fechar essa porta, eu fecho para minha filha.
eu fecho para minhas netas, eu fecho para minhas bisnetas. São portais que se fecham, energias que eu tranco, energias que eu tiro do caminho. Então, esses sentimentos negativos, né? A Sim. gente fala muito em doença psicossomática, né? Exato. Então, se ela traz esse sentimento negativo, um ressentimento, uma mágoa que vem dessas gerações passadas, Vai somatizar no corpo. e pode, então, gerar essas doenças que estão ligadas à fertilidade. Hoje em dia, a gente ouve se falar muito endometriose, que afeta a maternidade da mulher, né? Exato. Por exemplo, assim, o nosso corpo Uhum, é um campo energético, uhum, tudo bem? Ele é o para-raio das nossas emoções. uhum. Quer ignorar? Pode ignorar. Cada um faz o que achar melhor, mas é o para-raio das nossas emoções. Uma doença é um alerta. Não pergunte para que veio, pergunte por que veio, o que eu tenho que aprender nas situações que se repetem. Uhum. Nas situações que se repetem. Não pergunte por que isso de novo. O que eu tenho que aprender que eu não aprendi? O que é que eu estou repetindo de novo? Enquanto você não aprender, aquela história vai se repetir. Entendeu? E quais seriam essas histórias que você vê no consultório, né, acontecerem mais corriqueiramente? Tá, vamos falar de uma coisa muito assim, de relacionamentos afetivos, né? A gente tem um relacionamento afetivo sofrido, né? A gente resolve tirar aquele do caminho, vamos para outro e a situação se repete. Uhum. Quantos casamentos, quantos relacionamentos não passam por 2, 3, até mais, e são histórias se repetindo. Aí você diz assim, é o outro. Não, o problema é comigo. Sim. O que está acontecendo? Eu preciso rever o que está acontecendo. Por que é que eu faço sempre as mesmas escolhas? O homem que é agressivo. E você vê, a gente tá vivendo uma situação muito séria, né? Que é o feminicídio. Mulheres lindas, Sim. né? E de certa forma, não só lindas, mas são mulheres independentes também, Independentes, capazes, que morrem na mão dos homens. Porque antigamente até, digamos, poderia se explicar que eram mulheres mais submissas aos homens, elas eram dependentes dele. Hoje em dia a gente não ouve falar, né? Sim, que a mulher é sim. dependente. A mulher é independente hoje, mas mesmo assim continua sendo recorrente. Então, mas isso está ligado à autoestima. Por que o de fora vê que aquilo vai dar uma tragédia e ela não vê, e ela não acredita, e ela baixa a guarda e ela se expõe? Por incrível que pareça, é ligada à autoestima. E essa autoestima da mulher, no caso, pode ter alguma relação direta, a relação dela com a mãe? Tem, por exemplo, assim, vamos lá. Tudo que a gente fala, a mente grava. Cuidado com o que você fala para uma criança. Olha, você não tem capacidade, olha, você só enche de defeito. Como é que funciona na nossa mente? A pessoa que eu mais amo, a pessoa que eu mais acredito, que são as primeiras mais importantes na nossa vida, que é o pai, que é a mãe, em vez de ajudar, em vez de criar uma autoestima, acaba com a autoestima, né? Sim. Como é que é essa criança, que esse ser humano vai pela vida? Puxa, eu sou mesmo o que a minha mãe falou. É inconsciente. Inclusive, se tiver uma situação não só de relacionamento com conflito, mas de abandono, né? De abandono, mãe a ausente. criança abandonada. O que se pensa na criança abandonada? A criança abandonada é aquela que está no farol, é aquela que está no caminho. Não, a criança abandonada é aquela que eu encho de roupa, eu dou um celular, eu encho de roupa, eu dou um celular, mas eu sou incapaz de sentar com ela, conversar e dar um carinho. Eu encho essa criança de compromisso. Sim. Vai para a escola, vai não sei para onde, e não deixa essa criança ser criança. Eu estou fazendo a minha parte. Sim. Que parte você está fazendo? Eu sou uma criança abandonada. É diferente, você vê de uma forma de que a criança abandonada. A criança abandonada, eu vou falar da criança e vou falar do adulto que carrega a criança abandonada. A criança abandonada é aquela que quando o traficante passa,
dá um carinho, dá uma conversa, dá uma atenção, se passa, porque ali tem um vazio. Sim. Ali tem um vazio. Aham. O adulto que teve a criança abandonada, a autoestima dele é baixa. É aquele que quando o companheiro, ou seja o que for, traz um sorvete, olha, você é linda, você é bonita. Nossa, ele me ama. Mas você não olhou o ser humano que está ali. Cai em armadilhas. Uhum. Deu para entender? A criança abandonada se envolve em situações porque ela quer ser amada. O que ela tem, ela doa. O que ela ganha, ela doa. Ela carrega, porque ela quer ser reconhecida. Ela quer ser amada. E é esse resgate que se faz necessário. Então, existe primeiro uma investigação do que de fato a pessoa está Exato. levando para o consultório para você fazer esse tratamento. Seria um tratamento com algumas sessões? Sim, aí você, por exemplo, assim, é relacionamento, tá? Eu trabalho com bonecos, eu trabalho com água sistêmica. E vai responder, aí você vai colocando e vai responder, posiciona a tua família. Quando você diz um boneco, posiciona a tua família. E você vê que ela não faz parte dessa família. É uma família de sangue, mas não é uma família emocional, não é uma família espiritual. É aquela criança abandonada. A partir daí, você começa a investigar. Essa, digamos, uma técnica, constelação familiar sistêmica, tem alguma relação com a psicanálise também? Porque me parece que estuda a questão do ser humano desde o princípio, as primeiras relações dele com os pais, né? Que são as figuras mais importantes. Sim, tem uma relação porque tem um resgate. Uhum. Tem um resgate, como você falou, tem um resgate do ser humano. Só que a diferença, eu acredito, ela faz o ser humano se ver. Seria um autoconhecimento. Sim, é o autoconhecimento. Ela faz o ser humano se enxergar, se ver. Vamos lá, diante de uma dor, não é? Que a gente carrega, todo mundo carrega. Nós vivemos dores, vivemos perdas. Você pergunta assim, nós trabalhamos a resiliência. Uhum. O que é que você aprendeu nessa situação difícil que você passou? Uhum. Ah, não, me tornei melhor. Ah, não, aprendi a confiar mais em mim. Uhum. Deu para você entender? Você resgata, tá, e o que ficou disso? Ah, não, estou mais forte. Significa você ver que através do sofrimento, a pessoa cresceu, a pessoa aprendeu, a pessoa ganhou força, embora na maioria das vezes ela não reconheça. Mas quando ela reconhece, ela consegue fazer isso de ressignificar? Conhece, se significar e deixar o que está ali. Passou, foi. E qual seria a prova disso tudo, eu diria? Quando, de fato, a história não vai mais se repetir na vida dessa pessoa? Por exemplo, quando ela passa por um relacionamento, quando ela tem saiu no relacionamento, passou por uma terapia, por uma constelação, Uhum. e ela começa a se olhar. Ela começa a não exigir, se impor. Uhum. Eu quero assim, eu não quero assado. Então, ela passa a fazer escolhas conscientes. Conscientes, ela passa a ver as escolhas dela de uma forma consciente e não inconsciente. Olha, o primeiro amor da menina é o pai. Sim. Né? O primeiro amor da menina é o pai. O primeiro amor do menino é a mãe. Uhum. Né? Claro. Imagine assim, um pai alcoólatra, agressivo. Mas aquele ser quer ser amado. Uhum. Aí, conscientemente, ela diz, eu não quero um homem como meu pai. Conscientemente. E conscientemente, ela diz, Não quero. eu não quero um homem como meu pai. Uhum. Conscientemente. Inconscientemente, ela vai buscar aquele primeiro amor da vida dela. E como ela teve toda uma infância perturbada, sofrida, marcada, até ela entender a autoestima dela, o sofrimento dela, não é difícil. Tem umas que não se recupera, que não se vê dessa forma. Sai de um relacionamento, entra em outro, sai em um, entra em outro. Sem contar que pela vida,
O desejo de ser amada, de ser reconhecida, de ser elogiada, reflete no trabalho. Também. Sim, ela vira submissa, ela não vê o valor dela, ela não sabe se autovalorizar, nem no trabalho, nem pela vida. Amizades complicadas, enroladas, olha a sua volta. Veja quem é que você está traindo. Veja quem é que você está carregando. Pergunte por quê. Por que eu estou fazendo isso? E a própria resposta já vem de você. Deu para entender? Quando você começa a limpar teu campo de energia, as coisas começam a fluir, começam a andar de uma outra forma. Então ela passa a ter uma vida na prática mesmo, diferente do que ela tinha. Diferente do a que ela partir das tinha. próprias ações dela. É Sim, isso. exato. Ela começa a ter um olhar diferente sobre tudo isso. Por exemplo, vai dizer assim, vai esquecer? Não, não vai esquecer, não tem como esquecer. Mas vai olhar de uma outra forma. Sim. É como se ela olhasse de cima, tudo aquilo que ela passou, ela vai dizer, passou. Passou, está no passado. Passou, está no passado, não me pertence. Cada um deu o que tinha, cada um deu o que eu permiti dentro do meu conhecimento, dentro do que eu sabia. Foi o que eu permiti e eu fiz o que eu sabia. Tá certo? A gente trabalha perdão, auto-perdão, reconhecimento, pertencimento. O que é o pertencimento? Imagine assim, aí a gente fala de cura, tá? Imagina assim, uma árvore para dar bons frutos tem que ter uma raiz sadia, não é? Sim. Senão ela vai dar frutos, mas frutos não tão bons. A nossa família, os nossos ancestrais, é a nossa raiz. Eu não posso ignorá-la. Eu não vou curar ela, mas eu posso me curar. Sim, mas se houver a presença, né, desses familiares, e se não houver, se... Continua-se da mesma forma, porque assim, não é porque você... Vamos lá, o pai faleceu, o pai era alcoólatra, deixou um sofrimento enorme para a família. Sim. Mas se você ver a história desse pai, vamos lá voltar na história desse pai, desse pai. Esse pai também teve um pai alcoólatra, também viveu dentro de agressividade, dentro de violências. O que é que ele tinha para passar? Apenas agressividade. Apenas agressividade é o que ele tinha. E você vai culpá-lo por isso? Não, você pode aceitar e seguir em frente, mas seguir Exato. escrevendo a sua história. Exato. É isso. Entendeu? Quando você tira do inconsciente, traz para o consciente, você, em vez de rejeitar e repetir... Né? Era assim, era o que ele tinha, por exemplo, homens violentos, né? Homens violentos, homens agressivos, machões, machistas, né? E a gente convive muito com isso. Olha a história desse homem. O pai dele era assim, o avô dele era assim, o bisavô era assim. Então eu também sou assim. E você sempre assim. E você sempre... É bem a história da Gabriela, né? Coisa da Gabriela, né? Eu sou assim, vou morrer assim. Não. Se você reconheceu, muda. Você pode mudar a tua história. Você pode mudar as coisas. Deu para entender? Isso passa pela nossa mão. Claro. Nós temos um compromisso. Esse compromisso é meu, é individual. Me achar, ser feliz, me tornar um ser humano melhor. Porque se eu me tornar um ser humano melhor, eu vou ser melhor com meus filhos, eu vou ser melhor com a sociedade, eu vou ser melhor no meu trabalho. Eu vou olhar... Deu para entender? Esse é o meu compromisso. Mas eu tenho que curar as minhas feridas. Sim. Interessantíssimo. A gente queria ficar a tarde inteira falando, porque é um assunto extenso, né? Tem muitas questões aí. Eu acho que a gente vai precisar encerrar com uma dica. Que dica você daria para as nossas ouvintes com relação às questões, né? Os conflitos, os problemas que elas possam ter e que a constelação possa fazer sentido para elas? Por exemplo, o autoconhecimento e o reconhecimento. Quando você pergunta para uma mulher, fale das tuas qualidades, ela pensa, aí eu trabalho, eu sei ganhar dinheiro. Não, estou falando das tuas qualidades como ser. Ela não tem resposta. Olhe no espelho.
Põe um espelho na tua frente de manhã. Olha uma coisa boa. Põe um espelho na tua frente de manhã. E diga para o espelho: eu sou valente, eu sou batalhadora, eu sou capaz. Eu sou dono da minha vida. É assim que se faz. É assim que você começa a se reconhecer. Se veja no espelho, não só para se pentear, mas para se ver como ser. Se conhecer. Se conhecer. Muitas vezes você põe um espelho. Eu me lembro de uma parioterapia que a gente bota um espelho na frente, a gente fala para a pessoa assim: estou te apresentando a pessoa mais importante da vida. A pessoa fala assim: mas quem é? Olhando para o espelho. Sim. Então ela não se vê. Olhe para o espelho. Quando se arrumar, diga: estou bonita hoje, hein? Ah, vocês vão sair bem mais forte, bem mais poderosa do que são. Muito Acho bom. que é isso. Muito obrigada. Obrigada. Espero que seja a primeira. Eu que agradeço. E nós vamos passar os contatos da Cida Miranda para você conversar com ela, marcar uma constelação, se conhecer. Isso. Então, curta, comenta, assine o nosso podcast para você receber o aviso quando o vídeo entrar no ar. Obrigada. Obrigada.